Querido irmão, querida irmã, louvado seja o Senhor pela palavra do Senhor, louvado seja o Senhor por mais uma semana que estamos desfrutando do alimento diário. O alimento diário, estamos desfrutando da era dos sete espíritos. A era dos sete espíritos é uma era especial, uma era que estamos vivendo, uma era em que eu e você fomos inseridos no tempo. Por isso, nós precisamos valorizar esse tempo que o Senhor nos colocou, essa época, essa era em que o Senhor nos colocou. Louvado seja o Senhor, vamos desfrutar da terceira mensagem desse alimento diário, a Era dos Sete Espíritos, que tem bem como título dessa terceira semana, as coisas que em breve devem acontecer. Quando nós falamos as coisas em breve que devem acontecer, nós percebemos que está envolvido aí um fator chamado tempo. O tempo, na realidade, Deus, ele é atemporal, Deus não está preso ao tempo. Quem está preso ao tempo somos nós, né? Nós estamos presos ao tempo. Por isso é muito importante esse momento que nós estamos vivendo, porque é um tempo que conta para Deus, no sentido de nós vivermos para Ele e também vai determinar onde nós vamos passar o reino milenar e principalmente a humanidade, né? Aqueles que creem no Senhor vão definir onde vão passar a sua eternidade, porque Deus criou cada um de nós para sermos eternos, não para morrermos principalmente, né? Então, isso é muito importante nós entendermos. O Senhor nos criou para sermos pessoas que vivam eternamente. Então, por isso é importante esse tempo que nós vivemos aqui nessa terra, nós nos voltarmos ao Senhor, nós pregarmos, acima de tudo, o Evangelho. Eu tenho esse comissionamento, você também tem esse comissionamento, de nós pregarmos o Evangelho, para que nós mudemos o destino das pessoas. O destino das pessoas, muitas vezes, pode acontecer que esteja nas tuas mãos. Olha que responsabilidade que Deus compartilhou com você. Na realidade, quem salva, nós sabemos, é Deus. Mas Deus tem usado você e tem me usado como instrumento para a pregação do Evangelho e, quem sabe, mudar o destino das pessoas. Quem sabe lá na frente, na eternidade, uma pessoa venha te agradecer. Muito obrigado por você ter pregado o Evangelho para mim e você ter mudado o meu destino. Olha que responsabilidade e também que privilégio. Nós sermos esses que são os portadores do Evangelho, pessoas que têm carregado dentro de si a própria pessoa do Senhor Jesus. É algo maravilhoso nós podermos viver nessa época, nessa era, principalmente que nós estamos a pronto da volta do Senhor, nós estamos num fechamento de era. Então, é um momento muito especial que nós estamos vivendo, sim, e nós devemos valorizar esse tempo, ser gratos ao Senhor por vivermos nesse tempo. E quando nós falamos as coisas que em breve devem acontecer, muitas pessoas, né, ficam curiosas. É muito comum as pessoas terem curiosidade do que pode acontecer, o que vai acontecer. E quando a gente fala do livro de Apocalipse, as pessoas que não creem no Senhor têm medo, e até alguns cristãos também têm medo desse livro, né? O que está contido nesse livro. Mas para nós, principalmente nós que cremos no Senhor, o ponto principal desse livro é nós vivenciarmos, nós vivermos com intensidade o que está escrito nesse livro. Nós vamos ver nessa mensagem que Deus levantou três homens, três servos principalmente em toda a história da humanidade, que fazem muita diferença para nós, os que creem na palavra do Senhor. Então, quando a gente fala do livro de Apocalipse, nós vemos que foi destinado a um homem, né? Foi destinado a um homem, o apóstolo João, que recebeu revelações vindo da parte de Deus. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, tem ali uma bem-aventurança, né? Aqueles que leem, né? Vamos ler então esse versículo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja que tem três verbos principais nesse versículo: ler, ouvir e guardar. Então, ler é muito bom, ouvir sem dúvida é muito bom, mas guardar é o essencial, porque o guardar diz respeito a que eu e você praticamos essa palavra. E ele fala ali que, pois o tempo está próximo. Poxa, se já estava próximo na época de João,
quanto mais agora, amado irmão, amada irmã. Agora está cada vez mais próximo ainda, está breve. A brevidade para nós, ela diz respeito, sem dúvida, ao tempo. Mas para Deus, o que é o tempo? Deus, ele é eterno. Deus, ele não está preso ao tempo. Para Deus, 1000 anos, para nós, é como se fosse um dia para Deus. Então, o que é 1000 anos para Deus? É como se fosse um dia, conforme fala lá no escritos, né, nos escritos do nosso querido irmão Pedro, nosso amado irmão apóstolo Pedro, que escreveu que para o Senhor 1000 anos é como se fosse um dia. Então, para Deus o tempo é muito relativo. Agora, para nós faz diferença, porque nós que vivemos aqui, quando muito, hoje, 80 a 100 anos, quando muito, 100 anos, isso faz a diferença, porque é nesse corpo que nós estamos agora que vai definir o nosso futuro, o nosso destino. Por isso é importante nós lermos, nós ouvirmos e nós guardarmos as palavras que estão escritas neste livro, e não somente neste livro de Apocalipse e Revelação, mas em toda a palavra do Senhor. Então, esse é um ponto importante, irmãos. O tempo que nós temos vivido, as coisas que em breve devem acontecer, isso não é para causar em nós uma curiosidade. Ah, eu estou curioso para saber quais são os eventos que vão acontecer. Não, esse não é o ponto principal. O ponto principal é nós vivenciarmos de maneira intensa a palavra do Senhor, o que ele tem falado. E nós temos visto através do nosso amado irmão Pedro Dong, que tem trazido para nós essa palavra sobre a aurora, né? A aurora que é o despontar dos primeiros raios solares. A aurora, quando está amanhecendo, é muito significativo no sentido profético. Significa que a volta do Senhor está muito próxima, porque o Senhor Jesus é comparado como o sol da justiça. Ele vai vir, a segunda vinda pública do Senhor vai acontecer em breve, e esse em breve é muito breve mesmo. A gente não tem ideia quando será, podemos até achar uma data, mas isso não vai ser, e não foi revelado para nós, mas a gente percebe pelos sinais, principalmente pelo principal sinal, que é a pregação do evangelho do reino. Então virá o fim. Esse é um ponto que deve nos chamar a atenção. Está sendo pregado de maneira intensa o evangelho do reino. Por isso é muito importante que eu e você estejamos engajados, estejamos compromissados com a pregação do evangelho do reino, seja através de uma ligação de telefone, seja através da mensagem de WhatsApp, seja através de você falar com as pessoas quando vai a um supermercado, quando vai a uma padaria, uma farmácia, e deixar soltar aquela frase: posso orar por você? Quando você solta essa frase, você dá a oportunidade de Deus usar você e você ser um cooperador do evangelho. E nas pequenas coisas, nos pequenos atos, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Então, essa questão da aurora é um sinal forte, né, da volta do Senhor. E nós temos visto que os nossos profetas têm tido essa revelação da volta do Senhor. Eles, primeiramente, é uma ordem, né? Deus tem uma ordem de como comunicar isso para nós. Passa primeiramente pelos seus profetas, e os seus profetas nos comunicam. Por isso é importante nós ficarmos atentos, né? Atentos. Nós que somos esse pequenino rebanho que o Senhor nos encoraja a prosseguirmos firmes, sendo esses trabalhadores da última hora, ou seja, a última hora está fechando o tempo, está fechando a era, nós somos esses que podem completar essa era chamada Era do Espírito, a Era dos Sete Espíritos, a Era da Igreja. Está quase fechando, irmãos, essa era. Por isso é importante nós estarmos envolvidos com o Senhor. E aí a gente vê que o apóstolo João, ele foi alguém que foi usado por Deus para notificar principalmente as igrejas, né? Se a gente olhar ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, já em seguida, o próximo versículo, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Olha só, João, ele está sendo usado para comunicar as 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas? Bom,
Se nós olharmos ali mais à frente, no versículo 11, Apocalipse 1, 11, diz assim, dizendo, o que vês, escreve. Vamos ler o 10 também. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós vemos aqui 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas, elas existiram na época, mas também de forma profética, 4 delas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, vão permanecer também até a volta do Senhor. Então, nós, graças ao Senhor, somos esse pequenino rebanho, somos esse que tem pouca força, mas nós invocamos o nome do Senhor e amamos a palavra do Senhor, é uma característica da igreja em Filadélfia, nós queremos viver intensamente esse momento, né? Então, você vê que João foi usado pelo Senhor para comunicar às 7 igrejas, né? Então, a gente vê a importância das coisas que em breve vão acontecer, sendo comunicado, sendo um alerta para as igrejas, mas principalmente nós que temos pouca força, nós temos sido esses que o Senhor tem utilizado muito nesses últimos tempos, porque Ele quer fechar a era, o Senhor quer voltar, Ele quer trazer, buscar o seu povo nesse momento. Ó Senhor Jesus. E para que isso aconteça, querido irmão, querida irmã, há necessidade de que nós nos perguntemos. Eu devo perguntar para mim e você, para você também, quem está entronizado na minha vida e na sua vida? Porque quando a gente fala do evangelho do reino, o reino, ele tem um rei, e esse rei governa. O Senhor Jesus, ele é o rei que Deus levantou. Então, debaixo do governo do Senhor Jesus, tem que haver pessoas que submetem a ele. Hoje nós vemos, infelizmente, a maioria das pessoas buscam o Senhor Jesus para receber presente, para poder receber dádivas, para poder receber benefícios. Mas nós, irmãos, nós que amamos o Senhor, nós queremos ter esse coração de buscar o Senhor não pelo benefício que Ele possa oferecer para mim e para você, e sim pela pessoa dele. Nós queremos nos submeter ao Senhor, porque nós amamos o Senhor. Então, esse é um ponto importante. Quem está entronizado em sua vida? Quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Essa pergunta eu tenho que fazer todos os dias. Quem eu quero escolher que governe minha vida já no início do meu dia, quando eu abro os meus olhos? Eu preciso fazer uma oração. Senhor Jesus, vem governar o meu dia, governa a minha vida, Senhor. Eu quero me submeter diante de Ti, ao Teu desejo, à Tua vontade, Senhor. Eu quero satisfazer o Teu coração. Então, isso faz toda a diferença, querido irmão, querida irmã, a questão de nós nos perguntarmos diariamente quem está me governando. As coisas que em breve vão acontecer, elas são interessantes saber, sim, mas o principal item é quem está me governando agora? Porque se eu sou governado agora pelo Senhor, eu serei governado por Ele pelo reino milenar, por todo o período do reino milenar, pelos 1000 anos de governo do Senhor, Senhor Jesus. Então, isso é um ponto importante. Se eu já me submeto hoje, então o Senhor diz: não, você está pronto, você pode governar comigo, você é alguém que sabe se submeter à minha vontade, não busca seus próprios interesses. Então, que o Senhor nos ajude a sermos essas pessoas que se submetem ao governo do Senhor, que amam principalmente a pessoa do Senhor. Ó Senhor Jesus, me ajude, Senhor, a me submeter à tua vontade. Em Marcos capítulo 16, versículo 19, diz assim, ó: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Olha, por isso que eu falei essa questão do governo, né? O Senhor Jesus é aquele que está à destra de Deus e assentou-se. Por que ele está sentado? Porque ele já cumpriu tudo o que era preciso, o Senhor Jesus já cumpriu. Quando ele veio a essa terra, ele cumpriu tudo. Então, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, significa que o Senhor já reina, o Senhor está reinando, ele é alguém que está à destra de Deus e ele está ali assentado porque também ele está reinando, um rei
ele governa, ele senta no seu trono ali porque ele está governando, ele tem tudo sob o controle. Eu quero te encorajar, às vezes você pode se sentir desencorajado, as coisas podem sair do teu controle, mas eu quero dizer para você que existe alguém no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus está sentado no trono, o trono está ocupado, o trono tem alguém que olha por todo o seu povo. O rei, ele tem esse aspecto, ele tem que olhar para o povo, olhar para a necessidade do povo. Essa é a função de um rei. E o nosso Senhor Jesus é esse rei maravilhoso. Ele está olhando para você, ele está cuidando de você. Por mais que você às vezes não perceba, que eu não perceba, mas tem alguém governando este universo, tem alguém no controle. O Senhor Jesus está à destra do Pai, ele está governando, ele está ali cuidando do seu povo, cuidando de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E por toda a história da humanidade, nós vemos três pessoas principais que são portadores, né? Três servos que foram muito usados por Deus. No Antigo Testamento, nós temos a pessoa de Moisés, que trouxe a lei, os 10 mandamentos, não somente os 10 mandamentos, outros mandamentos tem ali no livro de Êxodo, a gente vê isso, e também em Levítico, mas foi ali condensado, sintetizado em 10 mandamentos. Então a gente vê ali o Antigo Testamento, o Vétero Testamento, que Deus revelou para o seu servo Moisés. No Novo Testamento temos outra pessoa muito importante, o apóstolo Paulo, que trouxe a economia de Deus, o propósito de Deus, a economia neotestamentária, o propósito de Deus no Novo Testamento. Então, nós vemos o apóstolo Paulo sendo esse, com muitas revelações, com muita palavra de Deus, da mesma forma que Moisés foi usado no seu tempo, Paulo também teve sua função, né, e nos ajudou muito no passado, a igreja, o povo de Deus, tem nos ajudado atualmente também. E, por último, Deus levantou esse terceiro servo muito importante chamado João, o apóstolo João, que a Bíblia fala ali no relato do Evangelho de João que ele, né, o Senhor Jesus, conversando com Pedro e Pedro perguntando: e quanto a este? E quanto a este? Apontando para João, né? E o Senhor Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, siga-me, né? Então, não é que João ia viver até agora, nós sabemos, mas essa palavra que João falou, o ministério de Espírito e Vida de João vai permanecer até a volta do Senhor, até quando o Senhor voltar. Então, esse terceiro servo é um servo maravilhoso, é o nosso amado irmão João, conforme está escrito ali, amados. Olha só, veja só, quem escreveu o Apocalipse, Revelação? Nós sabemos, é João, mas Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha só, em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, João, ele se põe, querido irmão, querida irmã, como um servo. E ele é portador daquilo dos eventos que vão acontecer, que vêm a acontecer, que em breve vão acontecer, e que foi enviado por intermédio de seu anjo, né? Notificou a seu servo João. Esse servo, esse anjo, de certa forma, é a pessoa do Senhor Jesus, né? Que notificou o seu servo João. E João depois notificou as igrejas. Olha só que algo maravilhoso, né? Ele notificou as igrejas, né? Então, ele notificou aos seus servos e às igrejas ali. Então, nós temos recebido essa notificação, amado irmão, amada irmã, temos recebido e nós precisamos estar atentos, né? Que Deus tem nos notificado as coisas que em breve vão acontecer. Esses sinais, é claro, são sinais exteriores, mas o principal sinal que interessa para mim e para você, qual é? É a pregação do evangelho. Eu acho importante, vamos ler esse versículo, Mateus capítulo 24, porque é um versículo que todos nós conhecemos, mas acho que nunca é demais a gente ler. Olha só o que diz ali Mateus 24, 14, né? Mateus 24, 14 diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo
para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, o principal sinal que interessa para nós é a pregação do evangelho. E quem tem pregado o evangelho do reino? Quem tem pregado? Graças ao Senhor, o Senhor deu para nós esse encargo de pregarmos o evangelho do reino. Então virá o fim. Então, o evangelho, a pregação do evangelho do reino tem iniciado todo esse processo de sinais que estão acontecendo para a volta do Senhor, esse cenário, né, que está acontecendo, nós temos visto. As coisas estão acontecendo no mundo por conta da pregação do evangelho do reino. Esse é um ponto importante que envolve a minha pessoa e a tua pessoa. E o Senhor Jesus é esse que já foi ungido para tomar posse da terra, né? Antes a gente viu o livro de Salmos como um livro poético, simplesmente, mas hoje a gente vê também como sendo um livro profético. Olha o que diz ali Salmos, capítulo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Olha só, por que se enfurecem os gentios? Os gentios são os povos, né? Aqueles que não são do povo de Israel, né? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, o versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, né? Então veja que Satanás, sutilmente, ele tem elevado os príncipes deste mundo a conspirar contra o Senhor. Por quê? Porque ele sabe que quem é o escolhido de Deus para governar todo o universo é o Senhor. A terra e todo o universo é o Senhor Jesus. Então, daí diz assim: rompamos os seus laços. Olha como Satanás é sutil. Ele leva os líderes do mundo, e começou lá com Nimrod. Nimrod foi um dos primeiros homens que quis elevar o seu nome. Ele leva à rebelião. Olha só: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja que coisa maluca isso aqui. Desculpa falar dessa forma. Instigar o homem a achar que nós estamos presos ao Senhor. Na realidade, querido irmão, querida irmã, nós estamos presos ao Senhor nesse sentido negativo que Satanás levanta aqui e leva os príncipes a falarem, mas o que nos prende ao Senhor são laços de amor. Não tem melhor, entre aspas, prisão do que você ser cercado por amor. E Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, nós somos cercados por esse laço de amor, né? Por esses laços de amor. E aí, continuando, irmãos, ali diz no versículo 6, Salmos 2, 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quer dizer, o Senhor Jesus já foi constituído como rei, né? Como no santo monte Sião. Aí o 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, filho com letra maiúscula, é próprio Senhor Jesus, eu hoje te gerei. E aí, continuando, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ó Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui a pessoa do Senhor governando, queridos irmãos. Ele já foi entregue, Satanás é um usurpador, ele tem usurpado a terra. Ele, como o irmão Pedro Dono tem falado, é um governo clandestino, é um governo usurpado. Satanás tenta usurpar a terra e as pessoas. Nós somos do Senhor, nós somos comprados por alto preço, por preço de sangue, e Satanás tem usurpado as pessoas. Por isso a importância de você e eu pregarmos o evangelho do reino. Então, olha só que diz ali o versículo 11 desse mesmo Salmo 2: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Amado irmão, amada irmã, eu quero servir ao Senhor com temor. E aí diz o 12: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também. Em quem você tem se refugiado? Eu quero me refugiar no Senhor. Eu quero ser essa pessoa feliz e me refugiar no Senhor. Eu quero beijar o filho, mas não por obrigação, mas por amor, porque eu fui conquistado pelo amor do Senhor. Beijar o filho significa que eu sou totalmente submisso
ao Senhor, é isso que significa isso, querido irmão. Então, nós somos essas pessoas que amam o Senhor, que submetem a Ele, que beijam o Senhor, porque nós amamos a pessoa dele, porque nós somos conquistados pelo amor do Senhor. E é um amor, irmãos, que não tem como a gente medir, não tem como a gente medir. Eu só sei que eu fui alcançado por esse amor, você também foi alcançado por esse amor. E não somente isso, o Senhor Jesus é o Rei, mas ele quer compartilhar o governo dele conosco. É, que coisa difícil parece entender para nós, é como um rei quer compartilhar o seu governo com o povo dele. Mas o Senhor Jesus é esse rei maravilhoso. O Senhor Jesus, ele quer compartilhar com os vencedores, né? Então, se nós abrirmos ali, vamos abrir ali em Salmo 110, por isso que eu quero encorajar os irmãos, Salmo 110, versículo 2, né? Ele diz ali em Salmo 110, 2, que nós precisamos ser esses, né? Que somos o povo dele, mas que precisamos nos apresentar também, né? Precisamos nos apresentar como sendo esse povo do Senhor. Salmo 110, 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os seus inimigos. Então, o Senhor, ele vai dominar entre os seus inimigos. E ele está no governo de todas as coisas. Mas não somente isso. O versículo seguinte diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora. Ou seja, junto com o governo do Senhor, ele quer que a gente se apresente. Olha o que diz na versão aqui, King James, não precisa ali, eu vou só ler para você, vocês estão com a versão revista e atualizada na tela, mas eu vou ler para vocês aqui a versão King James do Salmo 110, 3. E teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Ó Senhor Jesus, cada um de nós, irmãos, fomos convocados para esse exército. Então, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso porque ele não quer governar sozinho, ele não quer conquistar a terra sozinho, ele poderia fazer se ele quisesse, amado irmão, amada irmã. O Senhor Jesus poderia fazer tudo sozinho, se ele quisesse, só com uma palavra. Mas ele quer junto com o povo que se apresenta de forma generosa. Então, eu quero te encorajar, eu quero me encorajar também a nós nos apresentarmos de forma voluntária, de forma generosa, para a gente poder fazer parte desse exército, como essas gotas de orvalho, pregando o evangelho antes da vinda pública do Senhor, antes do raiar do sol, antes que o sol da justiça apareça, nessa aurora agora, em que os irmãos têm falado tanto para nós, nosso irmão Pedro, principalmente, tem nos dado luz através da palavra do Senhor, essa aurora astronômica e a aurora náutica, que é um momento que nós estamos vivendo agora, um período que a maioria da cristandade não está vendo, mas que os profetas de Deus têm tido revelação de Deus, irmãos, e esse é um momento propício para nós nos prepararmos. Então, as coisas que em breve devem acontecer é breve mesmo, irmãos, vai passar muito rápido, por isso a gente tem que aproveitar o tempo que se chama hoje. Esse é o tempo propício para nós nos apresentarmos, irmãos. Isso é muito importante, a gente se apresentar para pregar o evangelho, para fazer parte desse exército do Senhor, né? O Cristo e os seus vencedores, o povo dele, é que vai conquistar a terra. Conquistar a terra para nós de forma prática hoje, querido irmão, querida irmã, é pregar o evangelho do reino, é levar, resgatar essas pessoas que estão sem esperança, que estão às vezes com o destino delas traçadas para é, a eternidade longe de Deus, mas que nós podemos mudar essa história, né? Ó Senhor Jesus. E por isso nós vemos, né, como o nosso amado Senhor Jesus, ele é tão importante, né, no plano eterno de Deus, né? Se nós abrirmos ali em Apocalipse, capítulo 1, eu quero ler para os irmãos Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, né? Apocalipse 1, 5, diz assim, ó, continuando ali, a gente já tinha lido já o 1, 4, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ó, o Senhor Jesus, ele tem uma importância muito grande, né? Nós sabemos, por quê? Porque ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa é a pessoa do Senhor Jesus.
ele é o primogênito, é o primeiro, né, que a morte não pôde conter o Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor, ele venceu a morte, né? E ele é também o soberano dos reis da terra. Olha só que coisa linda, que frase linda logo em seguida. Aquele que nos ama, ah, Senhor amado, aquele que nos ama e pelo sangue precioso do Senhor, nos libertou dos nossos pecados. Tem alguma coisa que te prende? Olha, vou te dizer, ele nos libertou dos nossos pecados, das nossas mazelas, da nossa tristeza, das nossas angústias. E ele nos libertou do império das trevas. Colossenses fala lá que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é algo maravilhoso, querido irmão, querida irmã. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele te libertou, ele me libertou. Então, às vezes, nós estamos presos em nós mesmos, estamos presos no cativeiro da nossa mente, por não colocarmos a mente no espírito, estamos presos. Puxa, mas a palavra de Deus diz que ele nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmão, irmã, não fiquemos presos no cativeiro das nossas emoções, às vezes, dos nossos sentimentos, da nossa mente. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar o meu estado de tristeza, muitas vezes, de angústia, e me dar paz, porque Ele é o Rei da paz, o Senhor Jesus. Então, vamos nos voltar para Ele, amado irmão, amada irmã, vamos abrir o nosso coração, vamos ousar invocar o nome do Senhor Jesus no momento que nós estivermos em angústia, em dificuldade. Ele sabe o que você passa, o Senhor sabe a tua dificuldade. Isso é importante nós nos encorajarmos. O Senhor me ama, Ele te ama. Apesar de todas as coisas estarem convergindo para o fechamento de uma era, o que nós podemos fazer hoje, nesse momento, agora, você que está ouvindo agora essa palavra, invoque o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ao fazer isso, você vai perceber que vai acontecer alguma coisa no seu interior, porque atrás desse nome tem uma pessoa maravilhosa, o Rei dos Reis, o soberano de toda a terra. Ele reina, amado irmão, e ele quer reinar primeiramente, antes de reinar na terra, ele quer reinar na minha vida e na tua vida. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nós vemos que o livro de Apocalipse, amado irmão, amada irmã, ele é dividido em 4 grandes sessões. É claro que não vai dar tempo de eu falar para você, mas eu quero deixar para você uma certa divisão que a gente viu essa semana no Alimento Diário, nas 4 sessões que apresentam ali em Apocalipse, né? Uma visão panorâmica, ou seja, uma visão geral de todo o livro de Apocalipse, da revelação que o Senhor entregou para o nosso amado irmão João. Uma primeira sessão, o Senhor Jesus cuida das igrejas, como nós vimos no versículo ali, que João, ele notificou aos seus servos e ele notificou também as igrejas, né? Vai ali de Apocalipse 1 até o capítulo 1 até o capítulo 3, tem essa questão que o Senhor Jesus, ele cuida, ele está cuidando das suas igrejas. Do capítulo 4 ao 16, nós vemos uma outra sessão importante que você pode ler com calma, onde vai tratar sobre o destino do mundo, né? Ou seja, os fatos e os eventos que vão acontecer, né? Mas é claro que esses fatos e eventos não é para você ter medo desses fatos e eventos. Esses fatos e eventos é para você louvar o Senhor, porque cada palavra ali vai se cumprir, já está se cumprindo. Nós estamos vivendo, olha só, que eu vou falar para você. Nós estamos vivendo a era do Apocalipse. É, às vezes a gente fica pensando, não, vamos mudar o governo que vai melhorar. Olha, irmão, olha, irmã, eu não sei, eu não quero dizer isso, mas não vai melhorar. Não vai melhorar porque as coisas, o cenário tudo aponta para o contrário. Mas você tem um porto seguro. Quero te deixar um encorajamento para você. Esse porto seguro é o Senhor Jesus, é a sua palavra. Por isso nós devemos apegar ainda mais às verdades escritas nessa palavra, nos apegarmos ainda mais à palavra do Senhor. Uma terceira sessão que fala nessa visão panorâmica de Apocalipse é a Grande Babilônia, o reino milenário e o julgamento final, que está lá em Apocalipse do capítulo 17 ao 20. E uma quarta sessão
a Nova Jerusalém, onde trata o capítulo 21 e 22. Então, a gente vê que a palavra de Deus, que Deus revelou para nosso querido, amado irmão João, é uma palavra completa, né? Uma palavra de encorajamento para nós, aqueles que creem e aqueles que estão principalmente envolvidos com os interesses do Senhor, em pregar o evangelho de Deus, né? Em pregar o evangelho do Senhor, que é a própria pessoa dele, na realidade. E para fechar, irmãos, às vezes você pode se sentir desencorajado, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Às vezes você diz assim, ai, pô, irmão, eu não sei. Eu não consigo pregar o evangelho sozinho, eu não sei pregar o evangelho. Mas deixe escapar, posso orar por você. E não somente isso, saiba, busque a comunhão com os irmãos também para você poder praticar esse item. Olha que versículo maravilhoso, me encoraja muito quando eu leio Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Olha o que está escrito ali em Apocalipse 1, 9. E aí eu vou estar encerrando aqui esse compartilhar com os irmãos. Eu, João, olha como João se apresenta para nós. Eu, João, irmão. O João não deu uma carteirada. Eu, João apóstolo. Eu, João presbítero. Eu, João diácono. Não. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso. E irmão está no mesmo nível, no sentido de vida, né? Mesmo nível, ó. Irmão vosso e companheiro. Então, irmão vosso e companheiro no quê? Ah, companheiro na alegria, companheiro na felicidade, quando tudo vai bem, companheiro na tribulação. Começa pela tribulação, amado irmão. Quem não tem passado tribulação, hein? Quem não tem passado? Companheiro na tribulação. Ponto 1. No reino. Ponto 2. Na perseverança em Jesus. Então, esses três itens, tribulação, reino e perseverança, é possível nós vivermos em Jesus, na pessoa de Jesus. Então, isso é um ponto muito importante, irmãos. Nós somos esses que são companheiros, nós somos companheiros na tribulação, no reino, na perseverança, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por isso que nós temos nos encorajado, somos esses companheiros na tribulação, no reino, na perseverança. Vamos perseverar juntos, irmãos, juntos com o Senhor. É, de que forma que a gente pode ser útil, né, juntos? Primeiro, irmão, irmã, nós podemos cuidar das pessoas. Como que eu posso fazer isso de maneira prática? Primeiramente, você tem que cuidar de você mesmo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: atentai por vós e por todo o rebanho de Deus. Ou seja, começa ali uma palavra para os presbíteros, mas na realidade, primeiramente, antes de você querer cuidar das outras pessoas, tem que atentar por você, cuidar de você. Temos que cuidar como nós estamos andando, com o que nós pensamos, precisamos tomar cuidado, porque os nossos pensamentos às vezes podem nos levar para baixo, né? Nós precisamos colocar os nossos pensamentos no Senhor. Eu preciso, você precisa também. E aí, uma vez que a gente cuida de nós, dos nossos pensamentos, cuidamos da nossa pessoa, e cuidar, eu digo, é estar na presença do Senhor, né? Porque cuidar não é que eu vou fazer um curso lá e eu vou fazer ali simplesmente um curso ali de aperfeiçoamento das minhas emoções. Não, não é isso, irmãos. Isso aí é paliativo. Me perdoem falar, isso é paliativo. O que vai ajudar, me ajudar e te ajudar é eu e você colocarmos a nossa pessoa, os nossos pensamentos, nossa mente no Senhor, no Espírito. Isso vai fazer toda a diferença, porque o Espírito, ele é mais íntimo ainda do que a sua alma. Então, ele é o Espírito do Senhor, junto com o meu espírito humano, ele é o ponto de partida para que a minha alma seja saudável, para que o meu corpo seja saudável. Então, esse é um ponto importante, né? Cuidar de nós mesmos, para daí nós cuidarmos das pessoas, irmãos. É muito importante nós cuidarmos das pessoas. E para isso eu preciso abrir o meu coração para o Senhor. Às vezes a gente fica tentado a abrir o coração para as pessoas, mas nós esquecemos primeiramente de ir ao Senhor e abrir o nosso coração para Ele.
Então, eu queria deixar esse encorajamento para você. Às vezes você passa por lutas, por situações, por conflitos interiores, mas antes de você abrir para as pessoas, abra para o Senhor, fale para o Senhor, tenha comunhão com o Senhor. Abra-se totalmente. Eu quero me abrir totalmente ao Senhor, porque Ele sabe o que é sofrer. O Senhor sabe o que passa no meu coração. Ele sabe quais são as minhas dores, quais são os meus conflitos. Então eu preciso abrir primeiramente para o Senhor. Claro, irmãos, nós temos a igreja, nós temos os irmãos. No segundo momento, você pode abrir também o seu coração para um, dois irmãos, ou para quem o Senhor Jesus falar para você abrir também o seu coração. Então, isso é muito importante, irmãos. Eu quero fechar com esse encorajamento. Nós somos companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Nós somos esses que vivem juntos, ou seja, estamos cercados de relações humanas, mas essas relações humanas têm como o ponto de equilíbrio a pessoa do Senhor Jesus. Dessa forma, irmãos, tudo que está para acontecer, as coisas que vão acontecer, que passa pela pregação do Evangelho do Reino, que passa pela nossa participação, nosso engajamento com o Evangelho, tudo isso para nós vamos esperar, vamos amar a vinda do Senhor, com certeza, com realidade. Não vamos amar simplesmente só amar o Senhor, que isso eu creio que todos nós não tem essa dificuldade, mas amar principalmente a vinda do Senhor, porque nós estamos envolvidos, engajados, estamos cuidando dos interesses do Senhor, que são as pessoas. Louvado seja o Senhor, que nós possamos cada vez mais estar nesse estado de vigilância, cuidando do nosso viver, cuidando também em receber os irmãos, as pessoas que o Senhor nos colocar sobre a nossa responsabilidade. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua vida. Lembre-se, fale com o Senhor antes de qualquer outra coisa. Qualquer decisão que você precisar tomar, fale com o Senhor, abra o seu coração com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.